Senhores seguidores, hoje nós vamos ter aqui a honra de conversar com um grande psiquiatra forense desse país, Dr. Wade Lobo, professor da Confraria Criminal. Mestre, eu gosto muito do lado profissional, mas eu gosto muito de saber do homem. Me conte aí, como o senhor chegou a essa... Como foi sua caminhada até aqui? Professor Raul, em primeiro lugar, eu quero começar agradecendo a oportunidade e que eu sou um seguidor, um fã e um aprendiz dos seus conhecimentos contínuos que são compartilhados permanentemente aí na mídia. Então, agradeço e parabenizo. Então, eu sempre na faculdade, eu já queria fazer psiquiatria como especialidade médica, com essa finalidade de fazer prevenção, tratamento e reabilitação das pessoas com as mais diversas doenças mentais, tanto aquelas que conviviam comigo, como outras também que o poderia beneficiar. E durante a residência médica, que é a especialização, eu fui tendo contato com essa interface entre leis e saúde ou doença mental. E a partir daí foi surgindo um desejo, um estudo, produção de experiência e bons resultados na prestação de serviço para os advogados, clientes e parceiros. Dessa maneira, então, comecei a trilhar o caminho da assistência técnica em psiquiatria forense e, no caso da área penal, criminal, atuando apenas exclusivamente para as defesas. Ou seja, professor Raulison, eu tenho posicionamento na parte da temática psiquiatria forense criminal, apenas atuação como assistente técnico da defesa. Professor Wade Lobo, nós estamos notando hoje um fenômeno, meio que uma glamorização dos crimes de repercussão. Ontem mesmo eu vi que a Netflix lançou sobre a Elisa Matsunaga, aquele caso do Yoki, enfim, e que ali foi um caso assim O senhor acha que essa glamorização desses casos pode ocasionar mais problema ou, pelo contrário, vai servir para prevenção? Essa é uma pergunta muito frequente, professor Raulison. Se quando se divulga, se quando massifica a temática, a discussão sobre uns crimes de maior repercussão, mais horrorosos, mais impactantes, de mais revelação da maldade humana ou de doenças mentais graves que levam à maldade, se isso provocaria ou estimularia novos eventos. E a resposta da ciência é não. Ou seja, essa publicização que existe dos grandes crimes, felizmente já temos pesquisas fundamentando que isto não leva a aumento da criminalidade. Professor, eu tenho insistido muito com os colegas a questão do assistente técnico, isso vem de 2008, muito pouca gente ainda está usando, está mudando já, os colegas estão se conscientizando da importância do assistente técnico. Professor Raulison, infelizmente ainda tem colegas advogados que entendem que só pode ter acesso ao assistente técnico, psiquiatra forense, psicólogo jurídico, na temática criminal, penal, o juiz, que só o juiz pode ter o assistente técnico dele, que na verdade tem a denominação de perito. Só que as partes, pelo princípio da paridade de arma, ou seja, tanto a defesa como o Ministério Público também podem e devem ter seus assistentes técnicos em situações onde fica a dúvida se há ou não adoecimento mental, se há ou não dependência, abuso e intoxicação por drogas em questões criminais. Portanto, felizmente, e a confraria criminal é uma grande oportunidade que nós estamos tendo para a psiquiatria forense como um todo, não só para mim pessoalmente, de divulgar, mostrar, demonstrar, aqui no caso, o nosso foco é defesa, que a defesa sim pode e deve ter assistência técnica contratada. Inclusive, coincidentemente, há 5 dias atrás eu estive no IPF, Instituto de Psiquiatria Forense, que é um instituto que faz as perícias psiquiátricas forenses do Rio Grande do Sul. Só tem um no estado inteiro. E nós fomos em 2 assistentes técnicos de defesa acompanhar a perícia do nosso cliente. Então, tanto o cliente como a família, como os advogados de defesas, solicitaram a nomeação de 2 assistentes técnicos. E nós participamos e, felizmente, fomos muito bem acolhidos e contribuímos com a defesa
no antes, no durante e no após perícia. Doutor Wilton, o senhor faz também o plenário, vai lá explicar o laudo, os pareceres. Na verdade é um parecer, né? É esse o nome correto? Me corrija se eu tiver... Professor Raulison, por questão de terminologia, a produção intelectual do perito, do juiz, que tem a finalidade absolutamente neutra, o documento médico produzido se chama laudo médico psiquiátrico forense. Nós, assistentes técnicos, aqui especificamente, agindo pela defesa, e também os assistentes técnicos, ou a assistente técnica da promotoria, vai produzir o documento médico chamado parecer técnico psiquiátrico forense. E falando desse antes, durante e depois, professor Raulison, no antes, nós fazemos a elaboração dos quesitos, o alinhamento dos quesitos com a tese jurídica da defesa, porque esta denominação de assistente técnico, eu acho ela absolutamente pertinente, porque nós somos auxiliares, nós somos harmonizadores, nós somos tradutores da linguagem médica psiquiátrica forense para o entendimento dos senhores. E isso, então, é o antes, é nós elaborarmos quesitos, construirmos teses em conjunto, orientarmos os clientes para a participação na perícia. Não é falar verdade ou mentira, ou seja, é colocar as informações da maneira mais adequadas possíveis e mais claras possíveis para a própria facilitação do trabalho do perito ou dos peritos do juiz. Número 2, no durante, então, é estar ali presente com o periciando. Olha, Dr. Raulison, é muito legal quando o periciando vai para uma avaliação que é tensa, imprecisa, incerta, acompanhada do profissional, da confiança dele, de modo que nós, inclusive, intervimos em alguns momentos para dizer, cliente, essa pergunta não vai ser respondida, especialmente quando a pergunta é feita pelo assistente técnico da outra parte e que é inconveniente tecnicamente, ou imprecisa, ou inadequada, ou que configure, na falta de uma palavra melhor, pegadinha. Então, no durante a perícia é muito importante. E quando isso vai evoluindo, e que não se trata do caso de do indivíduo ser absolvido de maneira imprópria, nós temos também a participação em plenário, e a participação em plenário, ela faz bastante diferença com um trabalho que, digamos, ser de tradução daquilo que é a linguagem médica, psicológica e jurídica para a compreensão do corpo de jurados de uma maneira mais inteligível, mais compreensível, mais esclarecedora, de modo que possa ser um elemento de facilitação para a decisão. Então, nós também temos essa participação e sempre gostamos de lembrar, professor Raulison, o trabalho também da psiquiatria forense no indivíduo já cumprindo pena, na possibilidade da chamada superveniência de doença mental. Até porque o sistema prisional brasileiro, nós precisamos lembrar, quando o ex-ministro José Eduardo Cardoso falou que preferia morrer do que cumprir pena no sistema prisional brasileiro. Portanto, professor Raulison, nós temos uma quantidade significativa de indivíduos aprisionados, gravemente doentes, a ponto de não ter a compreensão do que é o cumprimento de pena, e essas pessoas devem ser tratadas no ambiente mais adequado possível, quer seja numa clínica particular, numa instituição privada, quer seja no sistema público de saúde. Então nós temos aí as possibilidades de auxiliar os senhores em diferentes etapas do processo, da jornada de acompanhamento de um cliente. Eu particularmente, eu gosto muito de ter a presença, de ter o profissional que esclareça, porque nós somos leigos. Nós entendemos de direito, entendemos de vida, agora quem pode falar de psiquiatria é o senhor. E outra coisa, nós observamos hoje que a população, de uma maneira geral, e aí com agravamento era isso a pergunta que eu queria fazer, se esse isolamento, essa pandemia mundial, o senhor detectou um aumento de casos, as pessoas reagiram normais, estão seguindo a vida? Me explica aí, do ponto de vista psiquiátrico. Eu tenho a impressão que teve muita gente aí. Professor Raulison, essa é uma pergunta muito importante, até porque ao final dela, o objetivo é nós encorajarmos as pessoas a aceitarem os possíveis adoecimentos e irem pelo menos para uma avaliação. Já temos estatísticas
tanto brasileiras, realizadas por pesquisas epidemiológicas por órgãos governamentais, instituição pública do Brasil, como também internacionais, especialmente da Organização Mundial de Saúde, que existe o fenômeno chamado quarta onda. Quarta onda é o aumento das pessoas adoecidas emocionalmente, psiquicamente, psiquiatricamente. Professor Raulison, no Brasil, por exemplo, nós temos aí mais de 500 mil vítimas em função direta ou indireta da Covid. Professor Raulison, nós temos um conceito em psiquiatria chamado de luto complexo, luto complicado, luto grave. Aí talvez fique passando pela cabeça do senhor, mas todo luto é complexo. Não, professor, nós chamamos de luto complexo, luto complicado, aquele que os familiares têm uma perda de maneira inesperada. Ou seja, nós tivemos morte de pessoas muito jovens, morte de pessoas que, mesmo adoecidas clinicamente, estavam estáveis da pressão, do diabetes. Então, automaticamente, só no Brasil, professor, se nós colocarmos que 500 mil pessoas faleceram de maneira inesperada, não planejada, não prevista, precocemente, e multiplicarmos isso por 3, no mínimo 3 familiares impactados, então só no Brasil, no tempo de pandemia, com 500 mil mortes e considerando apenas 3 familiares impactados do ponto de vista emocional, financeiro, social. Então, nós já geramos automaticamente 1.500.000 pessoas, no mínimo, só em função das mortes. Uma outra questão, professor, um grupo de pessoas que já estavam em tratamento, pelo fato de ficarem isoladas, tiveram um agravamento desses adoecimentos. O temor das pessoas em adoecerem, gerou insônia. E o fato das pessoas estarem mais confinadas e que a possibilidade de um leque maior de diversão ter reduzido, aumentou automaticamente o consumo de bebidas alcoólicas e de drogas, eu não sei, mas presumo que sim também, especialmente maconha. Portanto, professor, a pandemia trouxe o adoecimento pelo temor, o adoecimento por perda de familiares, o aumento da probabilidade de consumo de bebidas alcoólicas e, por fim, das pessoas que passaram a negligenciar os tratamentos que já faziam. Rapaz, é muito arretado. Eu quero dizer aos senhores seguidores que o enquadramento não está muito bom, porque sou eu mesmo que estou cuidando. Nós estamos hoje em Curitiba. Eu aproveitei aqui a presença, não podia deixar de aproveitar para sedimentar. O conteúdo está excepcional, mas eu queria fazer uma pergunta agora bem interessante que eu acho. O psicopata, ele tem cura? Essa é uma pergunta excelente. Excelente, e agradeço muito a oportunidade de fazer este esclarecimento para o seu público, que é um público seleto, estudioso, até porque para acompanhar o professor Raulison, por favor, precisam estudar muito, porque ele estuda, não é muito, exageradamente. No nosso meio ele é reconhecido como inteligente, isso não basta, esforçado, estudioso e, acima de tudo, competente na aplicação dos conhecimentos. Professor, esta é uma pergunta muito legal. Como qualquer doença, na medicina, existe a divisão nas gravidades, leve, moderada e propriamente grave. Desde doenças muito simples, como pneumonia. Nós temos pneumonia leve, moderada e grave. Assim como também a condição de psicopatia, nós temos as formas leve, moderada e grave. Existe, para já deixar as pessoas mais otimizadas, com uma percepção mais positiva de que as formas leves podem muito bem serem tratadas só com psicoterapia, e quando há um componente agressivo dentro da psicopatia leve, pode ser muito bem tratado também com algumas medicações. E uma medicação já reconhecida para a diminuição dessa gravidade de agressividade, professor, se chama gabapentina. Eu sei que, diante dessa palavra que eu falei propositalmente, pausadamente, gabapentina, daqueles que acompanham
vosso canal, vão pesquisar e vão encontrar lá que um medicamento que foi pesquisado, industrializado. Rapaz, ó, chegando aqui, vê como é legal a espontaneidade. Esse homem aqui ontem deu um show, emocionou todo mundo, mostrou como se faz um juraí. Pois é, muita alegria aqui falar com o professor Jean. Professor Jean. Olha como que o professor Haulisson é agregador, simpático, aglutinador e, acima de tudo, um profissional humano. Que os senhores devem acompanhar muitas pessoas tão sábias como ele, mas sem esse parâmetro de humildade e, especialmente, humanidade. Voltando então, professor, a psicopatia, na forma leve, ela pode ser tratada através de psicoterapia, mas o uso da gabapentina quando há o envolvimento de agressividade. As formas moderadas, que geralmente começam a ter o aumento da chance de crimes de maior potencial ofensivo e maior gravidade, nas diversas temáticas, empresarial, não sei se política, criminal e assim por diante. Então, esses automaticamente já há a recomendação, tá? Há a recomendação do uso da gabapentina mais da psicoterapia. E agora, as formas graves, assim como formas graves de qualquer adoecimento, são mais difíceis e mais refratárias de terem tratamento. Então, nós temos a possibilidade também do uso do medicamento, talvez um segundo medicamento, e geralmente, professor, as substâncias, o grupo medicamentoso que nós usamos para essas questões de impulsividade, de agressividade, são os anticonvulsivantes. E aí, junto com a gabapentina, nós temos também o topiramato, que foi também industrializado, pesquisado para o tratamento da convulsão, mas como anticonvulsivante, tem uma qualidade e um efeito terapêutico de médio para ruim. Também carbamazepina, oxcarbazepina, ácido valproico, e numa segunda linha entra o grupo dos antipsicóticos. Eu sei que um público qualificado como o do senhor já vai lá também pesquisar o que são medicamentos antipsicóticos. Os medicamentos psiquiátricos antipsicóticos, eles também foram desenvolvidos inicialmente para o tratamento da esquizofrenia, que é uma doença mental que leva à alteração da compreensão da realidade. Só que esses medicamentos também são usados para alguns casos graves de psicopatia dos psicopatas. Portanto, professor, quem lhe acompanha, quem está no seu canal, está em busca de conhecimentos qualificados que tira o senhor e a senhora do senso comum, que tira o senhor e a senhora de impressões que não correspondem à evolução da ciência. Então, a psicopatia pode ser tratada, sim, com boas ou razoáveis respostas em casos leves, com mais dificuldade em casos de intensidade moderada e com muita dificuldade em casos mais graves. Agora, professor, a psicopatia, ela torna de mais difícil abordagem, de mais limitação de resultado das intervenções quando elas estão em comorbidade, ou seja, além da psicopatia, há a coexistência de outros adoecimentos mentais, quer sejam as dependências químicas, especialmente as dependências químicas de substâncias estimulantes. O que são substâncias estimulantes? Por exemplo, cocaína, por exemplo, anfetaminas. Então, quando há a concomitância, a coexistência do transtorno de personalidade antissocial, psicopatia, do psicopata, com drogas, com algumas doenças do humor, como por exemplo transtorno afetivo bipolar, e especialmente, essa inclusive cai em concurso. Então aqui, estudar com o professor Haulisson é também preparação para concurso. Tem uma condição clínica, professor, chamada TEI, transtorno explosivo intermitente. O transtorno explosivo intermitente é uma doença psiquiátrica que nós até fazemos uma comparação. Não é o indivíduo que tem o pavio curto, é o indivíduo que tem o pavio para dentro. Ou seja, que diante de estímulos muito... Já não tem mais pavio, né? É aquele cara que já não tem mais pavio, às vezes eu brinco. Então, diante de estímulos muito sutis, ele tem reações desproporcionais, por exemplo, agressivas, porque geralmente, professor, quando nós somos incomodados, quando nós estamos insatisfeitos, até temos alguns desejos um pouco agressivos e maldosos. Só que entre o estímulo
entre a nossa reação desconfortável, o nosso desejo, por exemplo, de agressão, nós fazemos um processo instantâneo de avaliação. Não compensa, vou ter conflito com a lei, vou ter problema em casa, e acabamos não tomando decisões mais primitivas. E os indivíduos com transtorno explosivo intermitente, eles têm essa característica ainda muito primitiva, que entre o estímulo e a ação não há esse intermédio de avaliação de consequência. Portanto, psicopatia com transtorno explosivo intermitente, aí sim vai dificultando cada vez mais os resultados. Enfim, professor, acho que o senhor me deu a oportunidade de trazer um alento para tirar o seu público, se ainda alguém tinha esse senso comum que a psicopatia tem que ser pena de morte, que não tem nenhum resultado. Isto não é verdadeiro, nós podemos abordar essas pessoas sim, do ponto de vista de tratamento com resultados razoáveis. E ainda, dentro do sistema carcerário, professor, existem algumas pesquisas americanas, alguns estados americanos fazem isso, e aqui no Brasil ainda não temos, que quando faz-se testagem dos indivíduos que estão encarcerados e separam aqueles com psicopatia, geralmente o presídio funciona melhor, mais seguro, porque quando os indivíduos todos com psicopatia estão homogêneos, ambos têm características semelhantes, psicopatológicas no mesmo ambiente, eles tendem a ter uma maior respeitabilidade, enquanto que quando estão em ambiente heterogêneo, isso costuma ser mais difícil. Eu quero só dizer aos senhores seguidores que o professor Wade Lobo, que é nosso mestre, ele atuou em muitos casos emblemáticos. Eu vou fazer essa pergunta aqui agora. Vai estar com a gente em dezembro na sala secreta. Vai nos dar honra que o Nordeste o conheça de uma maneira mais aprofundada. É um estudioso, competente demais. Eu vi que ele comprou um livro agora, ó. Comprou. Eu vou fazer aqui um merchan da Edju, que é de minha amiga Rosilene lá, Manual de Psicologia Jurídica. Emílio Mira e Lopes. Ele tem, inclusive, aquele livro, Os Quatro Gigantes da Alma. Eu vi Os Gigantes da Alma, Amor, Ira, Medo, tá ali também, também do mesmo autor. Professor, é uma editora que eu respeito, que eu recomendo e que tem vários exemplares de títulos diferentes lá na nossa biblioteca. Então, portanto, eu também recomendo, e assim, esse é o marketing espontâneo e o marketing do mérito. Então, abraço a ela lá também. Professor, deixa eu perguntar ao senhor. O senhor já atuou em vários casos emblemáticos. Podia citar aí 2, 3 que o senhor atuou nesse país, nesse Brasil sem porteira, que eu costumo dizer? Olha, professor, alguns que geralmente as pessoas perguntam mais, e é importante deixar claro que em todos os casos, independente de ser de repercussão, não ser de repercussão, professor, até um aprendizado que todos nós que somos seus fãs, admiradores, seguidores temos, todos são tratados com o mesmo carinho, distinção, e que eu costumo dizer que a nossa equipe vai até a fronteira do conhecimento técnico para embasar as nossas assistências técnicas. Então, por exemplo, já em cumprimento de pena, nós fazemos o atendimento de Suzano von Richthofen, nessa fase do exame criminológico. Então, isso é importante também lembrar, professor Raulisson, que os colegas advogados muitas vezes esquecem que quando ocorre ali o exame criminológico, que alguns juízes ainda solicitam, e que eu, até por lobby, acho que deveria voltar de maneira plena. Então, o exame criminológico é feito por médico, psicólogo e assistente social. Então, nós participamos como assistência técnica da parte dela ali já no exame criminológico. E recentemente, inclusive, tivemos uma outra assistência técnica na fase ali do exame criminológico, com a participação da nossa equipe, com psicóloga, assistente social e eu como psiquiatra forense. Então, temos isso daí. Já numa fase muito inicial do processo, nós atuamos, no caso, Adélio Bispo, em que suscitou posteriormente, iniciando pelo nosso laudo, contratado pelo professor Zanoni e junta e banca da absolvição imprópria dele. Também um caso que apareceu no Fantástico e que, inclusive, infelizmente, o cliente veio a falecer, infelizmente, atuamos ali no caso do senhor Jamil Nami, no caso lá de Mato Grosso do Sul. Então, infelizmente, estávamos ali discutindo tecnicamente superveniência de doença mental. Esse caso ficou muito conhecido no Fantástico,
é uma matéria muito grande e então é um caso também que geralmente as pessoas se lembram bastante. E temos outras participações, como por exemplo, daquele caso ali de Santa Catarina, que teve a invasão de uma instituição infantil, nós também estamos contratados pela defesa, enfim, temos aí alguns casos que geralmente os nossos contratantes... Casos pesados, né? Casos pesados. Meu povo, eu só quero dizer a vocês o seguinte, vocês não sabem como esse homem é um ser humano, profissional de escola, um cara renomado, para aqui com essa simplicidade, para atender vocês, porque todo o conteúdo que nós produzimos aqui tem como destinatário, nós temos lá mais de 2.500 colegas inscritos, advogados, criminalistas, que estão na luta diária e que precisam, eu venho batendo, professor, precisa colocar assistentes técnicos competentes, porque a estrutura do outro lado é muito grande. Então precisa ter esses assistentes técnicos com respaldo para trazer o rigor científico que a prova precisa. O senhor, eu só tenho a agradecer, dizer do meu carinho, dizer que Pernambuco está te esperando lá em dezembro. Vai assim abrilhantar, é um evento que o ano passado nós tivemos 150 colegas advogados, esse ano nós estamos com a expectativa de mais de 200 e quero fazer de público o convite e ele me dizer que já está aceito, porque amigo não convida, amigo intima, eu estou intimando o senhor a se fazer presente lá em Recife. Professor Raulison, então, essa é uma terra muito querida para mim, muito querida. Então, eu já participei lá como palestrante de vários eventos médicos e de evento jurídico, esse será o primeiro que o senhor está nos dando a oportunidade. Então, está aceito e aqui manifesta a minha gratidão e a minha reverência, porque eu também tenho ídolos. E no direito criminal eu tenho o senhor tenho também. O maior carinho por ele. Nas redes sociais a gente fica se comunicando e como é bom presencialmente. Eu estava com uma saudade. Nós vacinados, né? Todo mundo aqui pertinho. Professor, Deus o abençoe grandemente. Gratidão pela honra de entrevistá-lo e estamos juntos. Estaremos juntos na sala secreta em dezembro. Até lá. Cheiro, meu povo.